Aleluia. Você pode projetar? Antes de eu começar a questão da nossa ministração dessa noite, relacionada ao tema alegria é um bom remédio, você é livre para você abrir a sua Bíblia, tá? Acompanhar os textos, mas para facilitar o entendimento e até os destaques que eu gostaria de colocar em alguns pontos, eu estou trazendo tudo isso no formato de slides, as versões que eu estou utilizando, tá? Então você também pode apenas acompanhar comigo aqui. E eu creio que a gente vai se concentrar nos mesmos textos, nós vamos ler juntos, amém? Na verdade eu vou ler e vocês vão ouvir, mas vão acompanhar juntos comigo, amém? E eu creio que assim nós vamos conseguir fluir um pouquinho mais rápido, sem corte, sem o tempo de cada um achar na Bíblia o lugar onde está. Mas você pode anotar, você fique à vontade, amém? Essa ministração, ela está baseada, basicamente, assim, 95% dela no livro de Filipenses. Né? O livro de Filipenses é um livro que ele é conhecido como uma carta da alegria, né? É uma carta que Paulo escreve àquela igreja, né? Aqueles irmãos em Filipos. Mas, de fato, quando você começa a olhar, Paulo usa muito o termo de alegria, mas ele faz também muitas correções. Na verdade, eu queria fazer uma analogia a uma... Na verdade, eu tive uma lembrança. Meu pai fumou por muitos anos mesmo. E quando ele decidiu parar de fumar, ele teve sérias consequências de saúde. Então, ele tomava um remédio, e aí, por conta do efeito colateral de um remédio, ele tomava outro, e por conta do efeito colateral do outro, ele tomava outro, e assim por diante. Então, ele tinha uma caixa de remédios que ele carregava, e no final uma bombinha. E cada remédio quem dava era um médico diferente. E ele não estava suportando mais aquela situação porque nada resolvia. Porque resolvia a questão da respiração, mas afetava várias outras áreas do corpo dele. E minha prima, como faz parte também, ela é fisioterapeuta, ela estudou, eu falei, eu conheço um professor meu, especializado nessa área de respiratória, eu acho que você pode fazer uma consulta com ele. E eu consegui levá-lo, e meu pai, ele chegou assim, olha, eu não vou medicar nada para o senhor. Né? Ele fez alguns exames, primeiro tinham dito que meu pai tinha um enfisema pulmonar, ele falou assim, olha, o senhor não tem isso, não sei como chegaram nessa conclusão, meu pai encocou que tinha, né? E ele falou assim, agora me mostra tudo que o senhor toma. Essa conclusão de que um afeta o outro, né, ele foi falando assim, olha, vamos começar, esse remédio. Ele falou, esse remédio aqui, ele é bom, ele afeta isso daqui. Só que ele tem um princípio ativo aqui que vai afetar outro lugar. Por isso te deram esse. E ele foi fazendo o link de cada um dos remédios, de cada um dos componentes. E falou, para resumir, a gente vai eliminar todos esses, isso vai ficar somente com esse aqui. O que aconteceu? Acabaram os problemas. Por quê? Porque ele estava tomando um remédio errado. Amém? Então, nessa analogia de remédio, de uma forma natural, todo remédio, quando você... Imagina que a alegria fosse uma cápsula. E nessa cápsula, eu tenho o quê? Vários componentes. Se você pegar uma bula de um remédio, você vai ver assim, tipo, paracetamol. Lá vai ter o paracetamol, que é acetil não sei o quê, mais isso não sei o quê, mais isso não sei o quê. Na soma é paracetamol. Tá? Só que o que acontece que você vai ver que a gente pode estar tomando um remédio que está exatamente matando o princípio da alegria. A gente acha que é bom, ele está satisfazendo talvez alguma área da nossa vida, mas ele está matando o princípio ativo principal. E a gente vai começar a ver, exatamente na história de Filipenses, isso acontecendo. Paulo, ele é muito sábio na forma que ele coloca as palavras, ele exalta, ele qualifica aquele povo, quanto ele ajudou, e vai lá e dá a correção. Amém? A gente vai acompanhar exatamente isso. Então, hoje, a ministração está baseada no livro de Filipenses, nesse contexto. A gente vai falar um pouquinho dos princípios ativos, como se fossem princípios ativos. Talvez a gente está achando que está tomando a alegria por completo, mas a gente está tomando um outro remédio que está matando o princípio do que a gente deveria estar vivendo. Amém? E a gente vai entender que assim, que a alegria é mais do que viver sorrindo. Né? Porque você pode estar contente, você pode estar realizado, amém? O sorriso, ele é a manifestação da sua alegria, mas você pode estar pleno. Eu estou em paz. Eu estou alegre. Eu posso demonstrar sorrindo, mas quem vive 24 horas do dia assim,
não vive. Pode ser que você viva, você consiga. Mas o fato de você estar sério no momento que não quer dizer que você está infeliz. Amém? Então, a gente vai acompanhar isso, o que pode nos tornar também infeliz. Tá certo? Então, começando por aqui, a gente vai ver um contexto da carta de Filipenses, onde a inveja começa, talvez, a imperar. Né? A inveja rouba sua alegria no Senhor. Esse é um remédio contrário. O texto que a gente vai trabalhar está aqui, começando. Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha só, Paulo ele começa nesse contexto, né? E se você começar a olhar todo o contexto, vai fazer sentido isso que eu vou falar. Mas Paulo aprendeu uma habilidade de olhar para as suas dificuldades. Estar preso não era confortável, né? Até onde eu estudei, Paulo estava preso a um guarda, corpo a corpo mesmo, que acompanhava ele todo o tempo. Ele parece que ele estava numa casa real, então era um guarda do palácio. Mas eu fico pensando na vida desse guarda. Esse guarda ouvia falar de Jesus o tempo todo, ouvia oração o tempo todo, tanto que ele fala aqui, olha, de maneira que toda a guarda, ele falou, dá para trocar aí, meu, esse cara aqui não para de falar de Jesus, tanto que eu acho que acabou a quantidade de guardas que estavam ali. Paulo, apesar de preso, apesar de uma condição limitada, ele aproveitava a oportunidade de falar daquele que ele cria. Tanto que alguns deviam chegar assim, cara, o que você fez de tão grave, você está preso aqui? Isso aqui, eu falo de Jesus. E aí ele tinha realmente toda a oportunidade, tanto que aqui fala que toda a guarda e todos os demais que estavam presos, ele sabia que ele estava preso por causa do quê? De Cristo. Amém? Aí ele fala assim, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Tá? Então, a primeira coisa é que quando você para de olhar para a sua realidade que você está preso, mas começa a falar do Senhor, o que vai acontecer naturalmente? Vai começar naturalmente as pessoas olhar e falar, nossa, você nessa condição ainda fala de Jesus, e isso vai gerar o quê? Um estímulo. E isso estava o quê? Ajudando, como diz no versículo 12, para o progresso do Evangelho. Nós, vivendo essa vida de, vamos dizer, alegria nesse sentido, de olhar como um ponto positivo. Eu não estou na condição que eu quero. Eu creio que Paulo não estava feliz, estou feliz que eu estou preso. Não, ele estava aproveitando aquela oportunidade que ele tinha para fazer o que ele mais gostava de fazer. Que era falar de Jesus. Isso o realizava, isso deixava alegre. Ele falou, olha, isso que está acontecendo está servindo o quê? De motivação para outros irmãos. Porque todo assim, se eu estou livre e estou fazendo menos que ele, eu vou fazer mais. Então não tem acontecido contra. Parece que as coisas estavam acontecendo contra, mas pelo contrário, eu estava indo em progresso do Evangelho. As pessoas estavam recebendo, as pessoas estavam crescendo. Ele falou, continuem, isso está sendo positivo. Ele tinha um olhar diferente para a situação. Qual é o nosso olhar para as nossas situações? Esse era o remédio que ele tomava. Olhar para aquilo e falar, olha, eu vou aproveitar para falar de Jesus. Agora, se ele tomasse o remédio e falasse assim, Senhor, não dá para fazer nada aqui preso, isso ia roubar a alegria dele. E isso faria o quê? Com que o progresso do Evangelho não acontecesse. E isso também não motivaria também outros irmãos. Amém? Vamos continuar. Aí ele fala assim, no versículo 15, é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade, que é o que gera a verdadeira alegria. Naturalmente, essa motivação de inveja e rivalidade já é desde lá. Querendo ou não, talvez naquele contexto, o fato dele pregar a palavra, de ser um pregador da palavra, ou de fazer coisas, chamava a atenção de certas pessoas. E queriam fazer o que ele fazia, ou da forma como ele fazia. Só que ele começava a identificar que isso era por inveja. E ele começa a identificar isso dentro da igreja que ele criou. Inveja e rivalidade. Ele começa de uma forma muito carinhosa, como o Evangelho está crescendo por causa das minhas cadeias. Mas olha, cuidado com a inveja. Cuidado em querer ser igual a mim, ou fazer da forma que eu faço, ou ficar se comparando com pessoas. Isso não está somente dentro da questão da pregação do Evangelho. Isso está na nossa vida mesmo. Às vezes está no seu trabalho, tem alguém que faz um trabalho excelente, aprenda com ela. Não tenta se comparar, não tenta criar rivalidade, não tem inveja. Essa inveja vai roubar a sua alegria.
A partir do momento que você fala assim, o que ela faz para ser tão boa assim? Eu quero me unir para que eu aprenda com ela. Você vai tomando o remédio certo. Talvez você chegue para ela assim, olha, eu admiro a forma como você faz certas coisas. Me ensina. Eu gostaria de aprender. Mas não. Talvez eu veja o outro como uma pedra no meu caminho. E eu não vejo a hora que ele caia. Não dá para dizer que você vive uma vida alegre. Rouba a sua alegria. E isso estava começando a acontecer, de alguma forma, dentro daquela igreja. O 16. Estes o fazem por amor. Que são o quê? Os que fazem de boa vontade, sabendo que eu estou incumbindo na defesa do Evangelho. Aqueles que fazem por inveja, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Em outras palavras, ele fala assim, olha, bom, já que Paulo está preso, eu vou fazer o Evangelho do jeito que eu quero. Mas Paulo, ele era sensacional. Porque apesar disso, apesar de saber dessa motivação, ele falou, bom, que mensagem que eles estão pregando? Jesus. Então tá bom demais. Tudo bem. Eles não estão distorcendo a mensagem, eles só estão fazendo com o interesse errado. Isso eles vão dar conta a Deus. Então, que Jesus está crescendo, está sendo propagado? Amém. É a maneira de como nós olhamos a situação em que nós estamos, que pode nos gerar o remédio da alegria ou o remédio da inveja, o que quer que seja. No versículo 18 diz assim, mas que importa? Uma vez que da forma de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro, e sempre me alegrarei. E fala, eu tomo uma decisão aqui hoje. Independente se esse povo, que poderia estar pregando da forma certa, de boa vontade, né, que estaria gerando um fruto bom na vida deles, eles não estão fazendo dessa forma? Tudo bem, eu não vou me incomodar com isso. Eu não vou me desgastar com isso. Eu vou fazer o quê? A minha parte. A minha vida e a sua vida é você que dá conta a Deus. Amém? Eu cuido da minha motivação, você cuida da sua motivação. Então, cada um precisa fazer a sua revisão, né? Se o que eu estou fazendo é para demonstração, é para inveja, ou é o quê? Para apoiar o crescimento do Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui, assim, como que eu identifico esse sentimento de inveja? Aqui eu vou pular para o livro de Timóteo, tá? Tá? Foi isso. Diz assim, versículo 3, 1 Timóteo 6, versículo 3, vou ler na NVT. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Essa palavra devoção, eu peguei isso aqui da NVT, mas se você olhar na Almeida Revista Atualizada, ela vem como piedade. E se você olhar a raiz de piedade, ela vem como fidelidade a Deus. Então eu queria ler dessa forma, né? Que conduzem a uma vida de fidelidade a Deus. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção, que é piedade, que está no meio da revista atualizada, como eu falei, na fidelidade a Deus, é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção, fidelidade a Deus, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Amém? Aqui eu peguei um texto de Timóteo, que também tem um outro contexto, mas hoje a gente vive numa sociedade em que se demonstra muito o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, o que eu tenho e assim por diante. Isso muitas vezes acaba gerando o quê? Um grau de insatisfação naquele que vê. Se ele não tem um coração bem tratado, que ele fala assim, eu quero ter aquilo, eu quero ir lá, eu quero fazer isso. E vive uma estação fora da que deveria. Vive uma estação fora da que poderia verdadeiramente. E o que acontece? Põe os pés pelas mãos, se enche de dívidas. Isso é um tipo de inveja. Não declarada, mas eu desejar viver uma estação na qual eu não estou pronto. E Paulo, ele fala aqui, e outra, né? Perdão, nessa carta de Timóteo, diz assim, junto com a inveja, vem outros sentimentos juntos aqui, divisão, difamação e suspeita maligna. A porta da inveja não é só para uma coisa, são para várias coisas. Amém? Agora sim,
eu destaquei em azul aqui, contentamento. Dá para ver o azul? Ah, perdão, eu não mudei. Não, peraí, é que o texto acho que ficou grande demais ali. Peraí. Aqui no 6, diz assim: no entanto, a devoção, fidelidade a Deus, acompanhada de contentamento. Não dá para ver o contentamento ali. É em si mesma grande riqueza. Contentamento, tá? É uma palavra que é usada aqui nesse texto, que eu acho que ela é muito relevante para nós. Né? O que é contentamento? Não é você... É diferente de acomodação. Tá? Contentamento assim, eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas o que eu tenho eu sou feliz demais. Tudo bem que você tem algo a mais que eu, mas o que eu tenho foi eu que conquistei, é bênção, é o que eu tenho nesse momento e está bom demais. É diferente de se acomodar, não, tá bom, é só isso aqui para a minha vida, não quero mais nada. Não, não é isso. Isso já é se acomodar. Você pode avançar, você pode melhorar. Mas não viver uma estação que você não está pronto, é você apresentar ou aparentar ter um monte de coisa que você não está pronto para ter. Então ele fala assim, olha, estar contente, tanto que ele usa esse versículo em Filipenses lá no 4 no final, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabe ter muito, você sabe ter pouco, sabe ser honrado, sabe ser judiado, enfim. Ele entendeu e aprendeu estar contente, com contentamento. Amém? Realizado, feliz, alegre. Se eu tenho, eu vou, amém, glória a Deus. Se eu não tenho, eu vou procurar agradecer com base naquilo que eu consigo ver de positivo naquela situação. A perspectiva pelo qual eu olho o meu cenário faz com que a resposta que seja o quê? A alegria no Senhor. Você vai ver que ele vai reforçar muito a alegria no Senhor. Não é uma alegria natural. É uma alegria sobrenatural. Então a gente precisa aprender a estar contente com aquilo que nós temos. Você pode não querer se acomodar com isso e buscar mais, mas viver a sua estação. Viva o seu tempo hoje, ou aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Agora sim, versículo 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Perdão. Mas aqueles que desejam enriquecer, como assim, seu único alvo na vida, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Se eu fizer uma pergunta aqui, assim, quem quer viver uma vida de ruína e destruição, levanta a mão. Creio que ninguém vai levantar. Né? De fato ninguém quer, mas as nossas escolhas podem nos levar a ter uma vida de ruína e destruição, dependendo daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, da forma que eu quero alcançar. Se eu não souber viver a estação que eu tenho, eu posso talvez entrar num grande problema e isso roubar a minha alegria. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. Amém? Aqui ele usa um termo, aqui um pouquinho antes, que eu esqueci de citar, que é aqui, ó, apenas uma forma de enriquecer. Existia e existe ainda, né? Entenda-se enriquecer não somente na questão financeira, mas tudo aquilo que eu exagero, né? Ou tudo aquilo que eu ponho muito o meu esforço e ignoro outras coisas, pode me trazer problemas e destruição. Aqui eu posso assim, não, eu vou focar na minha vida financeira e vou trabalhar e vou assim, esquece família. O que acontece? Família destruída, tem dinheiro com a família destruída. Ah, eu vou focar na minha família, esquece da vida espiritual. O que acontece? Tem a família unida, mas sem Deus. Então, a vida do Evangelho é uma vida com equilíbrio. Eu olhar com cada área que eu sei que eu tenho condições de mudar, como nós cantamos, nós vamos reinar em vida, mas eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o próximo tema. Está falhando aqui. Vamos lá. Uma outra alegria que eu percebi, a alegria de fortalecer pessoas na fé pelo seu testemunho. Olha só que alegria, que remédio você pode tomar ou dar a alguém quando você fala
das suas experiências com Deus, e você fortalece a vida de alguém que está triste, alguém que está para baixo. Né? E aqui, vamos ver Paulo dizendo aqui, versículo 24. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos, o quê? De alegria, para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Quando eu tenho um foco no meu coração de fazer a diferença na vida de pessoas, fortalecendo pessoas que estão frágeis, em algum dado momento, fortalecendo a sua fé, e isso vai provocar alegria nela e em você também. Porque se você faz de boa vontade, de bom coração, isso vai levantar a pessoa, e não tem preço melhor. Não tem dinheiro que pague. Alguém chegar a você e falar, puxa vida, eu lembro daquele dia, irmão, que você me contou, falou algo assim, você orou comigo, e aquilo mudou a minha vida. Irmãos, não tem preço que pague isso. Mas a palavra diz que Deus é um bom pagador. Você não faz pelo pagamento, mas Ele não deixa em vão isso. E naturalmente isso vai te gerar alegria. Eu nem pedi para vocês rirem, mas vocês sorriem, porque é verdade. Fazer a diferença na vida de pessoas, e quando você vê o resultado, eu posso olhar aqui para alguns rostinhos, de tantas histórias, de tantas coisas, e me alegrar junto. Porque tem um dedo, tem um toque, tem algo que você fez parte, e que vocês fizeram parte também da minha vida. Amém? É alegria. Que às vezes você até chora, mas você está chorando? Não. Chorando de alegria, de realização. Amém? Então Paulo ele fala assim, olha, eu estou preso aqui, talvez eu já sei, eu preciso sair, porque eu preciso voltar para animar vocês na fé. Você está preso em alguma situação? Resolva, saia para buscar alguém para fortalecer essa pessoa na fé. Não tem ninguém aqui que não tenha pelo menos algo para dar para alguém. Não físico, não material, mas algo do seu coração. Amém? Glória a Deus. Então aqui, alegria de fortalecer pessoas na fé pelo seu testemunho. Mais um item aqui. Motivação correta. Eu resumi esse tópico como alegria gerada pela sinceridade de coração. Motivação correta, considerando os outros superiores a si mesmo. E olha só, foi nessa passagem que Paulo ele começa a dar umas lições também para a igreja de Filipenses. Por quê? Porque estava começando, ou já estava acontecendo lá. A gente sabe que boa parte dos mantimentos que chegaram, da ajuda que chegou a Paulo, veio por Epafrodito. A gente vai ler o nome dele por aqui. E eu sei que junto com isso, veio também as notícias do que estava acontecendo. E certamente a palavra também diz que ele escreveu algumas cartas, a gente só tem essa, né? Mas ele escreveu algumas outras, então ele tem um compilado. Então ou veio por Epafrodito, ou veio por alguma outra carta que alguém escreveu, olha, está acontecendo isso aqui, assim, assim, assado, e ele está o quê? Respondendo. Amém? Aí ele coloca exatamente aqui para os seus irmãos lá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Ele faz algumas perguntas, mas ele mesmo meio que responde na sequência. Então, completem minha alegria. Na minha visão, ele estava fazendo uma pergunta já sabendo a resposta. Eu vejo que em vocês tem uma boa motivação por estar em Cristo. Que vocês sabem consolar pessoas com amor. Sabe, que vocês têm a comunhão com o Espírito Santo. Que vocês têm dentro de vocês compaixão e afeição. Agora faz o seguinte, vocês são muito bons sozinhos. Agora completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Amém? Ali existiu uma igreja com um grande potencial de andar sozinha. Sozinha no sentido de cada um por si. Mas ele começa assim, olha, vocês têm tantas qualidades. E ele só relembra aqui, motivação por estar em Cristo, consolação que vem do amor, comunhão no Espírito Santo, compaixão e afeição. É como Jesus fala nos dízimos, né? Olha, assim, ó, continua fazendo essas coisas e faz mais essa. Amém?
E aí ele fala aqui, ó, qual era a raiz de isso estar acontecendo? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Olha o que acontece, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu não preciso naturalmente de ninguém. E o que estava começando a acontecer? Bom, isso aqui só eu faço, só eu. Robinho fazendo isso. Ninguém mexe nessa bateria aqui, só eu. Só eu sou capacitado nessa igreja aqui para mexer nessa bateria. Bom, eu sei aqui, né, Robinho? Então, vamos supor. E o Glee, um teclado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E isso estava o quê? Tornando um egoísmo a ponto de querer impressionar. Quem que é o dono dessa bateria? O cara fala assim, sou eu. Quem mexe aqui? Só eu sei mexer. Quem faz acontecer aqui? Só eu também. Ele falou assim, não é assim que funciona. Capacite outras pessoas. Frutifique no seu dom. Trabalhem em conjunto. Trabalhem juntos. Amém? E aí ele vem aqui no 4. Não procurem apenas os seus próprios interesses. Um desejo de colocar-se acima. Interesse, se você olhar no original, tem esse contexto, um desejo de colocar-se acima. Eu que adicionei aí, autopromoção. Porque se eu faço muito bem algo e só eu, isso fica em evidência, naturalmente, eu posso ter, pode acontecer um tempo, tá, em que realmente só eu saiba fazer, e faça muito bem, e glória a Deus por isso. Mas pode ter o tempo em que eu não quero ensinar ninguém. É diferente. Às vezes eu também quero ensinar, ninguém quer aprender. Né? Tem esse outro lado. Então, a gente tem capacidade e condição de todos aprendermos uns com os outros. Amém? Que não procurando o próprio interesse. E olha só o que estava acontecendo naquela igreja daqueles irmãos abençoados. Cheio de motivação para Cristo, cheio de fazer o bem. Fizeram um grande esforço, juntaram, não era uma igreja assim abastada, juntaram os recursos que tinham, mandaram Epafrodito para lá, para cuidar de Paulo, fizeram um grande sacrifício, mas tinham o quê? Essas ervas daninhas começando a crescer lá dentro. E Paulo, com muito amor, orienta: isso vai roubar a alegria de vocês. Ele fala assim: então, faz o seguinte, completa a minha alegria por vocês, por ter criado essa igreja, por ter abraçado o evangelho com vocês, fazendo só isso. Amém? Glória a Deus. Então aqui, a motivação gerada pela sinceridade de coração, motivação correta, considerando os outros superiores a si mesmo. E nesse aspecto de você ensinar pessoas, de você ensinar aquilo que você conhece, pode acontecer dessa pessoa começar a fazer melhor que você. E glória a Deus por isso. Amém. Nós não estamos numa competição. Não estamos numa competição. É os dons se manifestando. E se você fizer com a motivação correta, vai ter um dedo seu na vida de influência daquele seu irmão, ou daquela sua irmã, ou daquela pessoa que está no seu trabalho. Ah, mas se eu ensinar tal serviço no meu trabalho, aquela vai ser promovida. E daí? Faça a sua parte, a sua motivação. Amém? O que eu já vi, Adriano, também no nosso ramo de trabalho, muitas pessoas assim, quem mexe nisso? Só eu. E aí eu ficava com um código ali, tudo para garantir o emprego. Sabe? É uma mente muito pequena. Quanto mais eu sei no meu trabalho, mais eu quero ensinar. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Porque aquele que está aprendendo faz questões que você não imagina. E fala assim, puxa, eu nunca parei para pensar nisso. Aí você vai procurar aprender uma coisa nova. É ensinando. Quer viver alegre? Viva ensinando. E viva aprendendo também. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais um. Moldados para servir a Deus. Alegria de servir a Deus em amor. Deixa eu só tomar uma água. Alegria de servir a Deus em amor. Será que eu peguei certo aqui? Julguei, todavia, necessário mandar-vos até Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades.
Visto, perdão, eu acho que eu inverti aqui, calma aí. Não, sorry, vamos voltar aqui, eu li um lugar errado. Voltando, Filipenses 2, 12 e 14. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, o significado é disputa. Amém? Olha uma outra coisa que acontecia. Eles serviam a Deus ali, dedicavam a sua vida ao Senhor, mas começava a acontecer o quê? Como é uma sequência de carta, né, sequência de acontecimentos, você vai vendo que a consequência de uma coisa que permitia se acontecer, né, vai gerando o quê? Um outro efeito colateral, e outro efeito colateral, e outro efeito colateral. Né? Então, se havia o quê? Disputa, havia murmuração, se eles não andavam juntos, né? Então, naturalmente, se não anda junto, a disputa, ela naturalmente acontece. E você vai ver, depois a gente vai ver que isso caminha até o final da carta de Filipenses, em outros casos. E por que você acha que isso não pode acontecer na nossa vida, na nossa casa? E aqui eu não quero cercar o assunto só para o assunto igreja, na nossa casa mesmo. Quantas vezes nós discordamos ou tratamos da forma errada, ou da forma indevida, roubando a nossa própria alegria, exaltando o nosso orgulho e perdendo a alegria. Talvez, em muitos momentos, é melhor você baixar o seu orgulho para você ser mais feliz. Ter paz do que ter razão. Amém? E aqui, ele fala de um comportamento de murmuração. E aqui, claro, falando de irmãos, essas pessoas não murmuram só na igreja, murmuram fora também. Reclamam de tudo, de qualquer coisa. Está chovendo, nossa, está chovendo. Está sol, nossa, está sol. Né? Está frio, nossa, está frio. Tá calor, nossa, está calor. Né? Nossa, hoje chegou muito rápido. Nossa, hoje demorou demais. É uma constante, né? Nossa, de novo essa comida, né? E acho que Paulo estivesse do lado, ele começava a olhar isso com outras perspectivas, né? Entender as razões, né? Entender as razões daquilo, porque a murmuração ela acaba virando um hábito, que é o contrário da gratidão, que é o contrário do contentamento, e isso rouba a nossa alegria. Então a gente precisa tomar cuidado e começar a nos gravar. Talvez colocar um gravador colado na gente, né? E falar, meu Deus, não acredito que eu falei isso aquela hora, né? Mas até para perceber aquilo que está roubando o quê? A nossa alegria. E isso só demonstra o quê? A nossa fé também. Amém? E contendas. Eu, no culto de casais, eu trouxe uma definição aqui, porque eu preferi, eu li Filipenses em umas 3 ou 4 versões, várias vezes, né? Então, e eu vi que na NVI ele traz essa palavra de contendas como discussões. E discussão, ela não é ruim. O que é ruim é disputa. Eu queria trazer para você a definição aqui de discussão. Vocês vão acompanhar comigo. Discussão é um ato de argumentar, trocar informações com outros indivíduos. Um processo de lapidação das opiniões, cuja finalidade é chegar a um acordo entre as partes. É o exame de um assunto por meio de argumento, que tem por fim chegar à verdade ou elucidar, que quer dizer esclarecer, dificuldades pelas partes envolvidas, para que se entre em um acordo. A discussão, esse por sua vez... Me ajuda aí, Brunão. Esse por sua vez é construtiva, ou seja, discussão não é uma disputa, como muitos pensam. Disputa é uma batalha de argumentos que exigem demonstrações a fim de que uma ideia prevaleça. Uma discussão é um processo de construção das ideias, cuja finalidade é chegar em um acordo. Me perdoem, mas assim, vocês vão entender o que eu vou estar lendo aqui. Uma discussão é um processo de construção das ideias, cuja finalidade é chegar em um acordo. Quando você vê que um grupo de pessoas, ou seja, estão discutindo
Mas chegaram no final com alguma solução? Amém, eles discutiram. Agora, se imperou, sem ouvir ninguém, aquilo que quis, você teve o quê? Apenas uma disputa. E naturalmente isso vai gerar o quê? Uma contenda. Aprender a ouvir, aprender a compartilhar ideias é uma bênção. Porque ninguém nasce sabendo tudo, ninguém tem a resposta de tudo. Eu preciso do que o Lalo tem. O Lalo precisa daquilo que eu tenho. Amém? E aqui ele vem falando exatamente dessa capacidade que cada um desenvolveu de viver sozinho. E naturalmente, quando as ideias discordavam, se o carinha era dono, sei lá, da posição X, falar, aqui eu mando, já que você manda lá, eu mando aqui. Você não quer me ouvir lá, eu também não ouço aqui. Ele falou, gente, para com isso. Isso no trabalho também funciona. Dependendo da sua liderança que você tem, talvez funcione de uma forma. A minha tem uma bênção de ser diferente. Temos um problema, o que vamos fazer? E aí começam. Faz-se o que a gente chama de brainstorm. Faz-se um brainstorm, capta-se as ideias. Vamos seguir por esse caminho? Parece ser o melhor. Vamos. Amém? Entramos num acordo, não foi, mas foi a ideia de fulano, tudo bem. Mas fomos o quê? Convencidos que esse é o melhor caminho nesse momento. Amém? Glória a Deus. E aí Filipenses 2, 17, 18 diz assim, contudo me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando a Deus como uma oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. O quê? De ser uma oferta a Deus. Com o quê? Com o seu serviço. E aonde a gente serve? Não é somente na igreja. Nós servimos com a nossa vida. A nossa vida é uma oferta, a nossa vida vivida é uma oferta a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E eu quero que vocês participem dessa alegria. Ou seja, no dia que vocês decidirem a viver essa vida em Deus, na igreja e fora da igreja, a alegria vai chegar. Vocês vão descobrir o motivo da alegria. E tem mais. Sim, alegre-se e eu me alegrarei com vocês. Fala assim, olha, vocês estão talvez tristes por algumas situações que estão acontecendo? Resolva isso, que vocês vão ficar felizes e eu também. Amém? Então, o remédio contrário, não ter disputa nem murmuração. Amém? Glória a Deus. Então, o tema que nós vimos foi moldados para servir a Deus, alegria de servir em amor. Me lembrei de mais uma coisa aqui que eu acho que é válida. Nesse processo de você estar servindo, ninguém vem pronto. Ninguém sabe tudo. Todos estão aprendendo. E o erro, ele pode acontecer. Não acredito que alguém vai errar. Hoje eu vou errar. Mas vai ser aquela pisada assim, olha, para ninguém esquecer. Não creio. Você erra, né? Você realmente, acontece alguma coisa que você realmente falha. Mas nesse caso, o que está acontecendo? Se você identifica a falha e corrige, você está sendo moldado por Deus, para não errar de novo. A ponto de você começar a lembrar de coisas, como eu mudei. Nossa, quem eu era e quem eu sou hoje. Que alegria. Né? Como eu estou melhor hoje do que ontem. Amém? Então, esse processo de ser moldado por Deus pode, e eu sei que ali não foi nada confortável, talvez para aqueles irmãos lendo aquilo, e aqueles que talvez provocassem aquilo, né, olhar assim, não, isso está falando para mim. Tudo bem, está falando para você. Mas ele está falando assim, olha, por isso que você está vivendo assim, muda, vira a página, age de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Agora mais um tópico. Eu achei essa imagem, achei muito bonitinha. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Alegria de honrar aqueles que fazem aquilo que você não pode fazer. Né? Eu resumi esse tópico nesse assunto. Alegria de honrar aqueles que fazem aquilo que você não pode fazer. O contexto aqui envolve exatamente a vida desse homem que eu falei, Epafrodito. Né? Julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades,
visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Resumindo, eles se uniram como igreja, falou, bom, legal, se juntamos, vamos ajudar Paulo, mas agora quem que vai? Quem vai ser aquele que vai passar a fronteira? Bom, meu irmão, eu só consigo ofertar, eu só consigo dar. Aí vem a Epafrodito, imagina, né? Eu estou lá. E ele vai. E nesse processo, ele ajuda Paulo em divulgação do evangelho e fica doente. E você vê que Paulo ficou triste realmente. Ficou tristeza sobre tristeza. Mas um homem que fala sobre tanta alegria, e de fato, ele não está indo contra a alegria. Ele está realmente somente testificando uma situação que podem nos abater. Mas rapidamente ele falou assim, olha, eu tenho um jeito de eu resolver isso. Ele foi muito útil para mim aqui. É um homem de honra, é um homem de valor. Ele já contribuiu com o que podia, talvez está mais do que fora da estrutura dele. Como que eu posso dar minha alegria? Eu vou mandar ele de volta. Agora eu quero o seguinte, para completar essa minha alegria, ele vai voltar, mas eu quero que vocês tratem ele com honra. Não para chegar assim, cara, você vai lá para ajudar Paulo a ficar doente? Dá trabalho para o homem lá ainda? Que coisa, meu. E quis ir para lá, por que foi você? Por que não mandou fulano? Não, Paulo já se antecipa. A gente não sabe, eu só estou parafraseando aqui, tá? Pode ser que nada disso fosse acontecer. Mas, de fato, Paulo ele fala assim, olha, homens como esse, que se dedicam a fazer aquilo que vocês não conseguiram fazer, honrem, reconheçam, recebam ele com alegria, porque ele estava disposto a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Falou assim, olha, eu posso morrer, mas eu vou chegar lá e vou fazer tudo o que eu fui mandado para fazer. Essa atitude para Paulo fazia ele se alegrar. Encontrei um parecido comigo. Por mais que ele estava triste, porque ele não queria ver ele doente, não era isso que ele queria, não era isso que alegrava, não era isso que motivava Paulo, mas ainda assim, ele falou, eu vou arrumar uma forma de me alegrar, que é o quê? Honrando a vida desse homem. Talvez você, a gente aqui, quando a gente fala da nossa igreja, por exemplo, né? Ninguém faz um trabalho sozinho. Nós temos aqui chamados para pessoas para apoiar no DI, pessoas para vir para o louvor, pessoas para apoiar no diaconato. E de verdade, tudo isso, né, são pessoas que são enviadas, e muitos que estão aqui, né, nem sabem como que a igreja abre, como que aparece tudo limpo, como que está tudo organizado, porque alguém está fazendo. Então honre essas pessoas. Talvez um dia, se alguém pensar, senta aqui, né, por causa disso, dá para você mudar de lugar. Os diáconos, eu sei que a gente já passou por muitas coisas no passado, né, de falar assim, puxa, e aí a pessoa, não quero ficar aqui mesmo. Sabe, ela só quer fazer o melhor. E respeitar esse tipo de direção é uma forma de você honrar a vida dessa pessoa. Por muitos anos eu fiz parte aqui do grupo de música também, ainda de vez em quando eu tenho a oportunidade de participar com eles. De manhã, nossos ensaios antes aconteciam, como era um culto só, todo domingo de manhã, 3 horas aqui, para tocar 20 minutos bem, para o Senhor e para vocês. Honrem esses músicos. Os professores que estão lá dando aula. Ninguém está vendo o que eles estão fazendo.
mas existe um grande valor. Honre essas pessoas. Não é só aquele missionário que vai, aquele também. Mas aqueles que estão aqui também. Longe de quem, aquele que ministra a palavra também. Graças a Deus, aqui tem muitos ministros maravilhosos, mas você precisa se dedicar. Você abre mão de uma série de coisas. Parece ser simples estar aqui falando, não é não. Não é. E o meu desejo, minha vontade é muito mais de ouvir pessoas do que estar aqui, de verdade. Mas honre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uma outra coisa, a alegria pode ser roubada se ficar se apegando a títulos e confiar em si próprio. Nossa, tinha isso na igreja de Filipenses? Vamos lá, Filipenses 3:1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo, olha só, escrever de novo. Ou seja, ele já falou o mesmo assunto. As mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Vou pular para o versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Aqui, eu não peguei para não ficar extenso, ler todos os demais versículos, mas é o ponto que Paulo emenda assim, eu, que teria muito mais motivo de me orgulhar na carne, eu nasci assim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui membro e não sei o quê. Ou seja, ele está tocando apenas o quê? Em títulos de reconhecimento. Ou seja, confiança na carne. Confiança na capacidade natural. Por isso ele fala assim, olha, ele começa, vocês não são mais dessa circuncisão, da lei. Vocês agora são o quê? Adoram a Deus no Espírito, são circuncidados o quê? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez do quê? De confiarmos na carne. Aí ele emenda aqui no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Ele lista tudo aquilo que ele era, todos os títulos que ele tinha. Na linguagem de hoje, vamos supor, eu sou formado no Rema, eu tenho uma escola de missões, eu já preguei em tantas igrejas. Daí? Eu tenho que considerar tudo isso. Né? O que era lucro antes, tipo, nossa, quantas vezes eu fui chamado, nossa, quantas igrejas eu preguei, quantas pessoas caíram quando eu orei. Não, eu considerei perda por causa de Cristo, porque é Ele operando através da minha vida, não está na minha força, não está no meu braço, não está na minha capacidade. Quando eu entendo que é Ele que opera através de mim, eu paro de me gloriar na minha carne. Existe uma capacidade, uma habilidade natural? Tem. Mas isso sem a unção de Deus não é nada. Não presta para nada. E isso que Paulo descobriu, que ele tinha muito título, mas ele não tinha unção. Agora ele falou, eu tenho unção, mas eu ignoro tudo isso para trás. Então ele falou assim, toma cuidado, né, com a grande gama de reconhecimento que você possa ter. Não há nenhum problema alguém te reconhecer, ou ficar feliz, ou falar, puxa, como você canta bem, ou você toca bem, ou como você prega bem, enfim, que seja. Mas que isso não deixe tomar conta do seu coração. Você virar um popstar. Amém? Mas manter-se o quê? Simples de coração. Com a motivação correta. Isso não é só para ministério, isso é para trabalho também. Quando um amigo seu é promovido, glória a Deus por ele ter sido promovido e não você. Agora você vai servir a ele. Se você sabe estabelecer boas amizades, independente de quem for promovido, você está bem. Agora, se você é uma pessoa que queria disputa com todo mundo, aquele que subiu e falou, agora eu já estou na rua. É isso. Em resumo, é isso. Se você sabe fazer a aliança certa no seu profissional ou na escola, que seja, com grupos de trabalho, independente de quem é escolhido para ser aquele que vai liderar o trabalho, está tudo bem. Você está apoiando todo mundo. E a hora que você subir, o que vai acontecer? Você pode até não ser apoiado, mas a sua índole é que vale. Agora, o problema é quando eu crio várias situações e qualquer um que subir, qualquer um que for promovido, aí ponto. Já sei que eu estou na rua. E não tem nada a ver com Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, alegria pode ser roubada se ficar se apegando a títulos e confiar em si próprio. Olha uma outra situação que estava acontecendo lá em Filipenses, com os Filipos. Alegria roubada por desentendimentos. Tinha desentendimento lá? Tinha.
Filipenses 4:1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo, firmes no Senhor. Ele começa a exaltar ali os seus irmãos, fala assim: irmãos, eu tenho tanto orgulho de vocês fazerem parte desse corpo de Cristo. Vocês não somente são a minha alegria, mas o meu galardão também, a minha coroa. Eu sei que eu alcancei a vida de vocês, e eu vou ser recompensado por Deus em relação a isso. Agora, meu pedido assim, permaneçam firmes no Senhor. Agora ele fala assim: agora eu suplico para Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E ele faz aqui, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Tá? Então, nesse contexto, eu acho que tem muita riqueza de informação para nós. Tá? Eu queria só passar aqui um pouquinho. Eu estudei um pouquinho, e diferente do nosso modelo de igreja que nós temos aqui, pelo que eu li, naquela época, as igrejas aconteciam nas casas, as reuniões aconteciam em casas. E dá-se a entender que essas duas, por terem começado as obras, eram pessoas de uma grande influência, provavelmente. Cresceram, foram as precursoras, né? Então, possivelmente, elas podiam ceder suas casas para as reuniões. Mas o desentendimento chegava ao ponto assim: pode ser, nos dias de hoje, o culto hoje vai ser na casa de quem? Vai ser da Evódia. Não vou não. O culto dos jovens da semana que vem vai ser aonde? Vai ser na casa da Sintique. Também não vou não. Agora eu que não vou. Né? E Paulo fica sabendo daquilo. E fala: o que está acontecendo? Tem tanta coisa acontecendo nos quatro capítulos do livro de... Tem tantas coisas acontecendo no livro de Filipenses, que se você for lendo na sequência, você vai anotando, é raiz sobre raiz de problemas. E que vão o quê? Encadeando outros. E Paulo quer tornar isso tudo em alegria. Então ele começa o quê? A corrigir cada caso. Então teve murmuração e contenda, teve disputa, agora aqui, desentendimento. E com pessoas que trabalharam junto com ele, que ele conhecia a índole, que ele conhecia o coração. Eu falo assim: gente, corrija isso. Agora, algo interessante aqui. Talvez você não viva em desentendimento com ninguém. Mas talvez, e eu creio nisso, que eu peço a você, meu fiel, coloca o seu nome, que ajude essas duas mulheres a apaziguar a situação. Nós precisamos ser mediadores em situações de desentendimento. Eu não estou em desentendimento, graças a Deus não estou em desentendimento com alguém, mas sempre tem alguém desentendido. E seja você esse fiel colaborador que vai ajudar essas duas pessoas que têm valor para Deus. E isso vai retomar a sua alegria e a alegria do corpo, da igreja. Amém? Então, o problema muitas vezes do outro é também o seu problema. Porque tem casos em que assim, vai lá, se resolvam. Mas às vezes a forma de comunicação, os ânimos no ar, aquela coisa toda, não se resolve. Aí vem alguém neutro, que não puxa a sardinha para nenhum lado, ouve as histórias, ouve as situações, e fala: bom, entendi, e acho que vamos seguir nessa linha. E eu creio que na inspiração do Espírito Santo nos ajudar a agir dessa forma. Restaurar a alegria em divisões, em desentendimentos. Amém? Glória a Deus. E aqui eu vou encerrando com... perdão. Paulo ele fala na sequência, né, o famoso versículo que é ligado à alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, repita-se, alegrem-se. Então, ele está ligado nesse contexto do desentendimento. Vocês estão perdendo a alegria com desentendimento. Estão tomando o remédio errado. Se acertem. Aí vocês vão o quê? Se alegrar no Senhor. E repito, alegre-se. Resolvam isso e a alegria vai voltar.
E aí o versículo 5 diz assim, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Desculpa, não está dando para ler ali, mas eu vou ler por aqui. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Em outras palavras, né, quando essa alegria de servir, ela é perdida, ele está falando assim, que vocês sejam amáveis, ou seja, estava faltando o quê? Amor. Paulo ele escreve aqui, eu quero que vejam que vocês são amáveis. Ou seja, elas não estavam demonstrando isso, não era isso que as pessoas estavam vendo, amor. Agora sim, olha, eu quero que eles todos vejam, e quando falta amor, falta alegria. Vira apenas o quê? Obrigação. Eu preciso fazer. Porque eu preciso fazer. E é ruim demais. Então, quando eu coloco amor naquilo que eu faço, vem a alegria. Então, é um componente que não dá para ser tomado sozinho. Amém? Vocês estão recebendo alguma coisa? Glória a Deus. E aqui, agora sim, isso foi o que a gente estudou agora. Alegria roubada por desentendimentos. E aqui, o último. A alegria por ser socorro bem presente para alguém. Você já foi ou já recebeu um socorro bem presente de alguém que te animou, que te deixou feliz? Ou você foi um socorro bem presente para alguém? Aqui, eu de propósito deixei essa parte por último, porque o Paulo começa agradecendo aos filipenses. Se você for ler o primeiro versículo do 1 ao 9, ele está exatamente o quê? Agradecendo aos filipenses por tudo que eles tinham feito, né? E eu sei que foi uma forma sábia, talvez, de começar a carta. Para quê? Para amaciar a carne deles, né? Ô, irmão, que saudade de escrever essa carta. Aí ele começa, aí o cara está lendo feliz, daqui a pouco ele fala, eita. Se ele começasse já duro, fala, agora me bate, agora quer me agradecer, né? Não, ele começou de uma forma sábia, eu que vou terminar de uma forma invertida. Mas aqui no versículo 10, diz assim, ó, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Paulo, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Eles não eram pessoas abastadas, não tinham muito, mas eles tinham uma grande vontade de fazer e fizeram muito por ele. E ele, no começo da carta, diz assim, perdão aqui. Toda vez, isso aqui está agora sim no começo de Filipenses 1:9, e eu vou ler isso na versão A Mensagem. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração. E oro a vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus, desde o dia em que ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Não há nada de real nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando fui preso ao ser julgado e depois de libertado. Desculpa que está ali mais para baixo. Em todo esse tempo, experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe quanto eu os amo e quanto sinto a falta de vocês. Às vezes chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Olha só. Que amor que ele tinha de consideração por aqueles irmãos. Tanto que ele decide assim, eu não sei se é melhor ficar no corpo, se é ir embora para Cristo, mas eu prefiro ficar para o que ajudar vocês na fé. É amor. Amor por pessoas, amor por vidas, amor por fazer a diferença na vida de alguém, por mais pequena que seja. Talvez aquilo que é tão pequeno para você é tão grande para o outro. Isso vai gerar uma alegria. Ouvir testemunhos de pessoas é uma bênção, principalmente, não de forma pública, sabe? Mas às vezes essas gratidões acontecem no secreto. E podem ficar ali, não precisam ser publicadas, não. Porque te gera a satisfação de você continuar vivendo, de você continuar fazendo o que você faz.
ter uma vida de alguém transformado, gente, não tem preço. Você participar disso não tem preço. E Paulo, ele reconhece isso. Aí ele fala aqui, ó, versículo 9 a 11, assim essa é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, e não sentimentalismo barato. Você vê que ele massageia, ele faz um carinho, ele faz amor e tum, né? Porque assim, a tendência que poderia acontecer de assim, eu amo, né? Eu amo e fazer de qualquer jeito por impressão. Ele fala, não, que isso seja realmente de coração, não um sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama uma existência discreta, precisam usar a cabeça, vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar. Desculpa que não vai apresentar ali, não sei porquê, mas vocês vão acompanhar comigo aqui a leitura, tá? Vivam como alguém que ama uma existência discreta e exemplar. O que é uma vida discreta e exemplar? É uma vida da qual Jesus se orgulharia. Alguém como Jesus possa falar assim, você é uma benção. E ele fala assim, e essa vida que Jesus se orgulharia, como que ela é? Produtiva em frutos da alma, tornando Jesus Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Se aquilo que você faz, se aquilo que você promove, as comunhões que você promove, as pessoas que você fortalece em Deus, elas começam a amar mais a Deus, você está no caminho certo. Às vezes a gente está focado na falta de gratidão das pessoas. Paulo, ele fala assim, para de focar nisso. Se a pessoa te agradecer, tudo bem. Se ela não te agradecer, você fez o melhor, você fez o certo. Se alegra por isso. Cada um tem uma resposta diferente. Sabe? E ele tem tanta consideração que ele lembra dessas pessoas e ora por elas. Uma forma de você manter a sua alegria. Lembre. Ele fala aqui, ele começa o versículo dizendo assim, quando eu penso em vocês, pensa nas pessoas que fizeram bem a você, que fizeram a diferença nas suas vidas. Feche os seus olhos, pensa nessa pessoa e começa a orar por ela. Duvido você ficar triste. Eu te garanto que o sentimento vai ser totalmente o contrário. Mas uma gratidão por ela fazer parte da minha vida. Porque Deus ter colocado essa pessoa na minha vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu fiz aqui um resumo de todos os itens que nós passamos aqui. Gli, faz um, por favor, meu amado. De todos os nossos itens aqui, cuidado com a inveja, que pode roubar a sua alegria no Senhor. Pode tocar. Fortaleça pessoas na fé, pelo seu testemunho. Tome o remédio da alegria, o componente da sinceridade de coração, da motivação correta, considerando os outros superiores a você mesmo. Sirva a Deus em amor, e isso vai ser o remédio, mais um componente da alegria para você. Honre aqueles que estão fazendo aquilo que você não pode fazer, isso vai te trazer alegria. Não se apeguem em títulos, não confie em si próprio, porque isso vai roubar a sua alegria, é tomar um remédio errado. Se tem desentendimento, busque se entender. Se tem dificuldade de se entender, busque ajuda para alguém para intermediar. Que busque em você para intermediar. Que você seja esse fiel colaborador para ajudar a colocar as situações em paz. E o principal, seja sempre o socorro bem presente para alguém. Amém? Como aquela imagem, né, eu fiquei pensando, aquele rapaz sabia nadar, mas ele se cansou no mar. Ele ia morrer. Mesmo com talvez tantas horas de treino, mas ele precisou de alguém lá que talvez morresse junto com ele.
mas foi lá para segurar no pescoço. Fica calmo, vai dar tudo certo. Que a gente seja esse canal de bênção para a vida de pessoas, exatamente para isso, para fortalecer. Talvez você saiba nadar, já nadou, mas está às vezes numa situação muito difícil. O que faz uma pessoa que está se afogando? Ela dá sinais no mar. Preciso de ajuda. Eu não quero aqui, não vou trazer ninguém para, não tenho isso no meu coração, trazer ninguém aqui para orar. Mas a dor que você pode estar sentindo, que está roubando a sua alegria, existe uma solução muito mais próxima de você do que você imagina. Alguém que possa te abraçar junto. Alguém que possa orar junto com você. A coragem é só abrir o coração e falar assim: estou me afogando. Que eu e você sejamos esses salva-vidas. Que Deus nos use como esse salva-vidas. Porque talvez um dia você mesmo como salva-vidas esteja lá no meio do mar e precise de outro salva-vidas. Feche os seus olhos, por favor.